A aula de hoje. Deixa eu colocar aqui, está compartilhado. E aí vou botar. Como, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta durante que eu estiver falando, vocês falem, tá? Porque eu não consigo escutar, tá? Eu não consigo ler, né, o chat. Eu vou estar passando os slides aí. É melhor vocês falarem, aí podem me interromper. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre práticas profissionais e rotinas do dia a dia. A gente está no último semestre, né? E aí tem essa penúltimo, né? E essa disciplina, ela é um pé no chão ali na prática profissional, né? A gente vai encarar a realidade, né? Sair da escola, né? Que a nossa prática é muito de é uma prática de experimentação, né? Então, tudo é possível, né? O gostoso da escola é que os projetos que a gente faz aqui, tudo é possível, né? A gente não tem orçamento para esse projeto, né? Então, e aí a gente aproveita isso. E aí agora a gente vai começar a pensar aí como que é essa profissão, como que essa profissão, a importância dessa profissão para a sociedade, como que essa profissão se tornou e como que ela ficou necessária, né? Porque ela existe porque ela é necessária para a sociedade, né? Então, a sociedade, ela valoriza esse trabalho, né? E considera isso uma profissão. E aí, como que isso foi ocorrer, né? Então, a profissão, ela começa lá atrás, né? Os primeiros inícios, eu acredito que nas cavernas já deviam decorar as cavernas, né? Com aquelas pinturas. Mas, no Egito, a gente vê aí, é quando a gente começa a ver aí a prática com mais cara de decoração mesmo, que a gente vê que tinham os mobiliários rudimentares, eles começam a usar tecidos, peles para decorar, murais, né, esculturas, começam a aparecer os vasos decorativos, né, e essa valorização dos espaços internos mostra que a preocupação estética e funcional dos ambientes em que a gente habita, em que o ser humano habita, é uma coisa muito antiga, né? Então, é uma coisa inerente ao ser humano, né? Esse conforto, essa busca por esse conforto, esse aconchego, né? E esse descanso, né? O lar, onde ele vai é uma coisa inerente ao ser humano. Ele já nasce com essa tendência, né? Então, aí, durante a Idade Média, né, a profissão, ela era exercida mais por mestres de obra e artesãos, né? Então, eles organizavam e decoravam os espaços internos, né, as igrejas, os castelos, os mosteiros, né? E esses ambientes decorados, eles refletiam aí uma hierarquia social da sociedade, né? E aí mostrava tanto os valores da sociedade, né, como por esses ambientes a gente conseguia perceber aí o status social ou a devoção daquela sociedade, né, por alguma religião, ou a necessidade de impor aí. Então, quem atendia mais o designer, né, esses lugares decorativos, eles atendiam mais a nobreza, basicamente na sociedade, era a nobreza e a igreja, né? A grande população, ela não tinha acesso, né, a esse serviço que era feito, o serviço do design era feito pelos mestres de obras e os artesãos, né? E aí a profissão, ela começa a ter um caráter de mais parecido com o que é hoje em dia, né, depois da Revolução Industrial, né? Então, com a Revolução Industrial, foi possível aí produzir esses itens de decoração em grande escala, né, os tecidos, os móveis, os objetos, tudo em grande escala, né? E aí, com isso também, surge a necessidade do projeto, né? De projetar esses objetos, né? Ou então, esse ambiente, né? Para poder industrializar, né?
e industrializar a decoração, e aí, com isso, teve a valorização do projeto, e a partir da valorização do projeto, dentro da função da decoração, é que surge o designer, né? Então, ele vai criar, o designer ele surge aí com a evolução da técnica, né? E buscando implementar a criatividade dentro dessa técnica, né? Então, aí surge essa primeira vez que se fala dessa palavra designer, né? E aí, no Brasil, né, a gente consegue ver aí uns indícios, esse interesse pela decoração de ambientes, né, com a vinda da família real, né, na segunda metade do século XVIII, né, na segunda metade do século XIX, né, e aí com a vinda da família real, né, no século XVIII, e depois com a chegada dos imigrantes, né, e a formação dessa elite brasileira, né, no século XIX, né, e aí com isso, essa necessidade, essa elite vindo de fora, né, e com aqui virando o império, né, existe a necessidade de ensinar, né, esses profissionais a poderem atuar, né, nessa função, né, ela ainda não era uma profissão, ela era uma função, né, e aí criou-se o Liceu de Artes e Ofícios, né, para conseguir produzir aí mão de obra especializada nessa área, né. A influência que a gente tinha aqui dos ambientes internos era muito pelas revistas estrangeiras que chegavam aqui, né? Então os estilos eram meio que comandados por essas informações que os próprias pessoas vinham da Europa e traziam essas revistas e tal, aí conseguia uma ideia, né, dessa coisa, e também nessa época, né, os navios estrangeiros que chegavam no Brasil, eles ficavam parados no porto e eles recebiam visita do público. E aí as pessoas tinham referência dessa decoração europeia, dos outros países, com essa visita que eles faziam, né, nos navios. Então, eles tinham essa ideia, né, porque era muito valorizado, né, no interior do navio, era muito luxuoso, né, então eles traziam essas tendências aí de fora. Então, essas visitas tornaram-se oportunidades para conhecer o que estava sendo feito no exterior em termos de decoração e design. E isso contribuiu muito para ampliar o imaginário coletivo, né, sobre como morar com conforto, sofisticação estética, né. Então, por enquanto, a decoração era muito residencial, né, basicamente residencial, né. Então, o primeiro designer que a gente tem notícia no Brasil, que se fala que é estritamente um decorador, a raiz do design, né, era esse Henrique Leal, um liberal, né, que ele foi estudar em Paris e depois ele volta para o Brasil e assina vários projetos, né? Ele faz o interior do Copacabana Palace, o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? E as residências das famílias mais influentes do Brasil naquela época, o Guinle, o Matarazzo. Isso já é começo do século XX, né? E aí, com isso, né, começa a surgir aí um interesse na profissionalização do design de interiores, né? No século XX que começa a surgir essa demanda das grandes elites, né, brasileiras para decorar a sua residência, né? Então, porque isso basicamente refletia o status social do proprietário, né? E aí era uma atividade informal, né? Tem esse Henrique Liberal, que ele era bem voltado para decoração de interiores, de móveis, né? Mas outros decoradores também faziam, geralmente que também faziam outras profissões, como os artesãos, os estofadores, arquitetos também, marceneiros,
varejistas. Então, essa função da decoração dos ambientes, ela era uma coisa não muito específica, né? Várias pessoas, e também ela não exigia uma educação formal. Bastava você ter uma boa rede de contato, né? Conhecimento dos estilos que existiam e um bom gosto que a sociedade aceitasse, né? E aí é na época da industrialização, tá? Aí a gente já está falando no começo do século 1920, mais ou menos, né? Já começa 10, 20, já começa aí o começo da industrialização, inovação tecnológica, né? Trazem todas essas tecnologias avançadas, elas começam a trazer a necessidade de uma formação técnica para conseguir alinhar a estética com toda essa tecnologia que estava chegando na época, né? Então, naquela época, só para lembrar, estava chegando o telefone, a eletricidade, né, a luz dentro de casa, né, os banheiros, né, dentro da casa, né. Então, toda essa tecnologia, como lidar com essa tecnologia, como implementar essa tecnologia dentro do ambiente residencial, sem alinhado com a estética, né, e com o conforto, né. Então, quem dava essa necessidade aí desse profissional que faça isso, que tem cada vez a profissão ela vai ficando mais complexa, ela vai exigindo mais especialidade, né? E ela vai se formando, né? Ela vai se formando com o tempo, né? E com isso também, não só essa evolução da tecnologia no ambiente residencial, começa também a aparecer uma demanda aí para espaços comerciais, corporativos, para lojas, né? Muitas lojas, também começaram a existir as primeiras lojas de departamento, né? Corporativo também, escritórios, escolas, né? Então, a mudança de nomenclatura foi reforçada pela criação de escolas especializadas e associações profissionais na década, principalmente aí no Brasil, né? Na década de 1960. Tá? Então, segundo a Elise Maffei, né, a profissão passou a se basear no design voltado ao comportamento humano, e não apenas na ornamentação superficial. Então, ao longo do tempo, essa profissão ela vai ficando mais técnica e mais especializada, né? Então, ela vai criando aí uma complexidade maior. E aí, aumentando essa complexidade, né, também aumenta a exigência da sociedade com relação a essa profissão, né? Então, as pessoas buscam mais qualidades nesses profissionais, né? Então, quando chega o século XXI, né, a tecnologia ela se desenvolve mais ainda e o foco passa a ser maior nas pessoas, né? Então, começa a se estudar o impacto dos espaços no comportamento humano, né? E como melhorar a qualidade de vida por meio dos ambientes internos, né? Então, essa ambiência e bem-estar, né? Que vai trazer saúde, segurança, conforto emocional, tudo isso vai estar envolvido aí na ambientação desse espaço, né? O espaço torna-se um agente de transformação pessoal e social. Então, o espaço começa a tomar um outro caráter, né? E essa demanda aí da sociedade por um espaço mais pensado aí, mais cuidado, né? Maior. E aí também o projeto como propósito, né? Com isso também começa a se valorizar o projeto, né? E com a valorização do projeto é valorizado a profissão do designer de interiores, porque só ele, quer dizer, só ele não, mas precisa de um profissional que faça um projeto para que esse projeto seja executado da melhor forma possível, pensando em todas as questões de segurança, conforto, né, até de sustentabilidade, né, a gente já tem, vai evoluindo essas demandas da sociedade e a profissão ela vai se adaptando também. E criando uma importância maior, né,
Então, aí, a gente está com um foco muito grande hoje em dia, né? O designer, ele precisa estar antenado, né, com essas questões com esse compromisso da sustentabilidade, da responsabilidade do projeto, né, da responsabilidade do seu trabalho, né? Então, ele é reconhecido, né, ele começa a ter precisar de um reconhecimento aí do impacto ambiental do trabalho dele, consumo de recursos naturais, geração de resíduos e poluição, essa responsabilidade de adotar as práticas sustentáveis, né? E aí também vai a complexidade do projeto, o projeto vai cada vez demandando mais complexidade, né? Você imagina que antigamente o marceneiro ele trabalhava dentro do ambiente né, ele construía dentro do próprio local né, do projeto, né? Então era fácil, ele pegava lá o material dele e entrava na obra e fazia o que ele precisava fazer. Hoje em dia você tem uma complexidade maior, você tem as lojas de marcenaria, né? O marceneiro ele faz lá na loja dele o móvel dele e depois ele leva, né, para ser instalado dentro da obra. Isso gera uma complexidade de projeto muito grande, né? Então eu tenho que fazer vários detalhes, as medidas têm que estar perfeitas, né? Tem que estar encaixando tudo direitinho, né? Então aí vai demandando mais precisão, mais experiência aí desse profissional, né? E aí, como que essa profissão hoje em dia, né? Como que ela é reconhecida, essa profissão? Como que ela se estrutura, essa profissão, hoje em dia, né? Então, primeiro, a gente precisa entender uma coisa que é a sociologia das profissões, né? Existe essa disciplina, que chama Sociologia das Profissões, que ela estuda a formação de todas as profissões, e geralmente as profissões, elas se formam de um mesmo modo, assim. Então, segundo tem a teoria funcionalista, que é quando começou a surgir muitas profissões no século XIX, né, começaram a surgir muitas profissões, e aí tem a teoria funcionalista, que ela diz que uma profissão, para ela ser uma profissão de verdade, tá, ela precisa ter um estatuto profissional, que é um resultado de um saber científico e prático, e um ideal de serviço, o que a sociedade quer dessa pessoa, e o saber que esse profissional tem, né? E esse estatuto, ele vai ser formado por quem vai formar esse estatuto é o próprio corpo profissional, né, que vai juntar esse saber com os valores desse profissional e a ética desse profissional, né? E aí vai criar um estatuto profissional. Eu também preciso, para ela ser considerada uma profissão, eu preciso de um reconhecimento social da competência, que esse profissional é competente, que ele estudou, ele teve uma formação longa e que ele é capaz de atender essa necessidade da sociedade, né? Então, a sociedade ela tem uma necessidade, ela tem uma demanda e ela busca esses profissionais para praticar aí essa demanda, né? E as instituições profissionais também, né? Então, você tem instituições que são tanto instituição de ensino, as associações, os conselhos profissionais, né? Tudo isso serve para formar a profissão e regulamentar essa profissão e o controle dessa profissão também, né? Controlar quem pode exercer aquilo, quem tem competência para exercer aquilo e quem não tem competência para exercer aquilo. E aí, com isso também, a gente vai definindo quem é que tem competência para exercer um certo trabalho, a gente define também um poder de mercado dessa profissão, tá? Então, elas se organizam para alcançar o mercado de trabalho, o poder de mercado, elas são criadas, os profissionais se organizam, criam as associações, começam a conversar sobre a profissão, se unem, né? E aí cria uma personalidade desse profissional, com esses saberes, que vai atender a sociedade, né?
E aí, com isso, é comprovado um sistema diferenciado de competência, recompensa e legitimidade, né? E aí, com isso, são criadas escolas, né? Então, são criadas associações primeiro, né? O primeiro passo para criar os profissionais se unem, veem a demanda do mercado, cria-se as associações. De dentro das associações, costumam sair as escolas, né? A demanda pelas escolas, né? O ensino ali, né? E aí começa a criar os cursos e as escolas ligadas a essa profissão. E aí, por último, aí tem os conselhos, né? Que é o sistema de educação e credenciamento, né? Então, só pessoas, começa a se privar, só pessoas formadas nessa profissão, que têm esse saber, né, da profissão, podem exercer essa profissão, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? E com isso, ela vai evoluindo essa profissão e vai criando uma identidade aí desse profissional, né? E aí, nesse contexto dessa identidade desse profissional, as associações profissionais são muito importantes, né? Então, elas vão dar, elas vão criar, associações, elas vão criar os primeiros, os primeiros documentos dessa profissão, ali definir, vão regulamentar, vão definir a atuação exatamente a atuação desse profissional no mercado de trabalho, né? Então, e aí, com isso, esse profissional ele vai criando uma força maior e vai abrindo espaço para ele no mercado de trabalho, né? E aí, quando a gente fala de abrir caminho no espaço de trabalho, a gente está falando um caminho simples, né? Um caminho pacífico. É uma verdadeira guerra, tá? Essas profissões, desde que qualquer profissão é profissão, isso não acontece só na área da construção, né? Com arquiteto, designer e engenheiro, que é o nosso exemplo mais próximo aí, mas também com as profissões na área da medicina, né? Na área até de advocacia também, né? Todos esses existe uma disputa por espaço no mercado de trabalho, né? Então são fronteiras entre uma profissão e outra que são amorfas, né? Elas se mexem com o tempo, né? E elas vão brigando por esse espaço, né? Então, por exemplo, os arquitetos brigam com os engenheiros, né? Os engenheiros são loucos para pegar o projeto de edificação para eles, né? E o arquiteto briga para ele ter o domínio do projeto de edificação, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem atribuições que são compartilhadas com outros profissionais, né? Então, assim, esse círculo aqui que eu botei aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui o designer de interiores, né? O engenheiro e o arquiteto. A gente tem partes separadas e a gente tem partes que são comuns às nossas profissões, né? São as zonas de sobreposição. Então, por exemplo, aqui, o arquiteto e o designer, a atribuição deles é o projeto de layout, tá? Eles compartilham aqui essa atribuição, né? O designer e o engenheiro e o arquiteto compartilham o gerenciamento de obras e reforma, por exemplo, tá? E o arquiteto e o engenheiro, eles compartilham, por exemplo, mudanças estruturais, né? Mas existe sempre essa briga com o tempo, né? O engenheiro fala assim, não, o arquiteto não pode fazer mudança estrutural, né? Mas aí o arquiteto briga para poder manter esse espaço no mercado de trabalho, né? E aí, com isso também, aí tem esse duplo interesse, né? Ao mesmo tempo que a gente briga, tem relação de atribuição compartilhada, como a gente briga também para dominar alguma atribuição, né? A gente também precisa, é muito dependente
desse outro profissional, né? A gente é muito dependente de um profissional e outro, né? Então, essa codependência entre esses profissionais da nossa área, ela precisa ser administrada, a gente precisa ter bons relacionamentos, né? Então, assim, e com o avanço da tecnologia, cada vez mais a gente vai precisando aí de ter mais afinidade entre esses profissionais e cada vez vão entrando mais profissionais, né, profissionais de automação, né, tem essa história de biofílico também, cada vez a gente vai precisando trabalhar e colaborar com outros profissionais também, né? Então, isso é uma coisa que sempre vai mudando, né? Ah, professor, mas qual é o limite do design de interiores, né? Qual é a responsabilidade, até onde vai essa responsabilidade do designer, né? Bom, ele vai, por enquanto, ele vai até esse ponto, né? Mas essa fronteira, ela vai mudando dependendo da demanda da sociedade, né? Então, diante dessas sobreposições, né, e também dessa interdependência entre todos os profissionais nesse mercado, né, é fundamental a gente saber ter cultivar esses bons relacionamentos, né? E para cultivar bom relacionamento é importantíssimo que a gente atue com ética, né? É fundamental ter um posicionamento claro sobre isso, saber quais são as nossas atribuições e informar quais são elas, né? Conversar sobre elas com outros profissionais. Olha, eu vou até aqui, daqui você entra. Ah, não, isso aqui sou eu que vou resolver. O funcionário tal tem que falar com o arquiteto, não é com o engenheiro que ele vai resolver isso. Né? Então, assim, deixar esse posicionamento bem claro, né? E comunicar qualquer problema, transparência, está aberto para resolver problemas, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala da atuação do designer de interiores, né, quando a gente pensa na atuação hoje em dia desse profissional que foi crescendo desde montar um ambiente lá no Egito, né, para hoje em dia, a gente consegue, juntando toda a obra aí desse profissional, a gente consegue enxergar o tamanho, como cresceu, né, esse profissional no mercado de trabalho e como ele tem um potencial grande para crescer, não só no Brasil, como no exterior também. Então, está tendo cada vez mais, valoriza-se mais esse profissional. E aí, uma coisa importante, cada vez que a sociedade, quanto maior a valorização desse profissional na sociedade, maior é a responsabilidade desse profissional com a sociedade. Tá? Então, a gente, hoje em dia, não se limita só ao projeto residencial, né? A gente o comercial quase que essencial, né? Não existe um comércio que não contrate um designer ou alguém de interiores para poder projetar aí esse comércio. Corporativo também, né, com todas essas tecnologias que precisa ser compatibilizada nesses projetos de corporativo, é essencial que tenha um projeto, é essencial que tenha um profissional para isso. Tem o setor hoteleiro, tem o setor hospitalar, que é uma complexidade aí enorme, é uma especificidade muito importante. Quem quiser trabalhar com essa área hospitalar, precisa já começar a estudar, já começar a entrar um pouco nessa área, né? Tem educacional, cada vez mais se valoriza o espaço do aluno dentro da sala de aula, o conforto, né? A iluminação desse aluno, né? Para gerar bem-estar, para ter uma boa produtividade. Cenografia e eventos, né? Isso aí é bem importante também, esses projetos temporários aí que vão durar pouco tempo, mas são cada vez, a demanda é muito grande por esses projetos. Tem essa área do transporte, né, que tem o aeronáutica, as aeronaves, os interiores das aeronaves, dos barcos, né, é uma área bem interessante também. Trem, né, é uma área crescendo aí.
consultoria e organização sempre, né? Sustentabilidade, você pode se especializar nessa área de sustentabilidade, fazer casas inteligentes, né? E também sempre vai existir aí numa profissão, ela sempre vai existir a docência e a pesquisa, né? Que é isso tudo para melhorar e fomentar aí essa profissão no mercado de trabalho. E aí, no Brasil, vamos, hoje em dia, né, as instituições mais importantes aí para o designer de interiores, né? Então, as mais importantes no Brasil é o ADB, né, que é a Associação Brasileira é a ABD, né, Associação Brasileira de Design de Interiores, e o CREA, que o CREA ele cuida do registro do designer de interiores, né? Então, hoje em dia, a gente tem, além das escolas, a gente tem as escolas de design de interiores, a gente tem a associação, a ABD, e a gente tem o CREA, tá? São esses, basicamente, que cuidam da profissão do designer, né? E a ADB tem um papel importantíssimo, porque ela luta aí pela valorização da profissão, ela conseguiu regulamentar a profissão em 2016, né? Então, ela tem uma função muito atuante aí, relevante aí para o designer, né? E, e, e aí ela foi, né, fundada, ela é recente, né, de 1980, comparado aí com as outras profissões, né? Ela é de 1980 e começou em São Paulo, né? E ela foi criada para justamente fortalecer e legitimar a atuação do designer de interiores, né? O objetivo da ADB, né, é promover o desenvolvimento técnico, ético e legal da profissão, representar os interesses da categoria e contribuir para o reconhecimento e valorização do designer de interiores. Então, as principais conquistas aí da ABD desde 1980, eu acho que a principal aí foi a regulamentação, ter lutado aí para regulamentar essa profissão, né? Virou uma lei, 13.369, de 2016, né? E aí ele reconhece legalmente o designer de interiores. E aí tem o código de ética, né? Porque toda associação, primeiro, para você formar uma profissão, né? Para essa profissão ser formada, ela precisa de um código de ética, um código de conduta profissional, onde vai uniformizar o comportamento desse profissional perante a sociedade. Então, a sociedade, ele vai delinear a personalidade desse profissional. Então, a sociedade, ela consegue... quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa num médico, a gente mais ou menos sabe o que um médico vai fazer, né? E como que ele vai se comportar com a gente, né? Isso é geral, né? Então, essa conduta aí, geral dos médicos, ela é formada pelas leis que regem essa profissão, tá? Então, a certificação profissional, né? Então, a ABD, ela fornece cursos de capacitação, né? Certificação, muito interessantes. Ela vai representar a profissão perante os órgãos públicos, outros conselhos, as instituições de ensino, né, perante empresas, né, a ADB representa a categoria do designer de interiores, né, e ela vai sempre procurar aí fomentar a educação, ela promove eventos, publicações, atividades palestras, né, atualização profissional, cursos de capacitação, né, profissional. Então, aí, ela consolida aí a profissão no Brasil, né, e a importância dela, como a gente já falou, reconhecimento legal da profissão, né, ela defende a profissão no mercado de trabalho, né, ela valoriza aí o conhecimento técnico, ela valoriza, não só valoriza, como ela fomenta também, e isso tudo é muito importante porque ela cria uma unidade, né, desse profissional, né, e isso gera uma maior confiança do mercado de trabalho,
né? Então, essa unidade profissional, ela vai gerar uma certeza aí de que esse profissional é necessário para a sociedade. E aí, quem é que pode se associar? Vocês já podem se associar, se quiserem, né? É bom, se quiserem se associar, ou então olhem lá o site, frequentem os cursos, né? É muito importante vocês estarem a par aí da profissão de vocês, do que está acontecendo na profissão de vocês, né? Conversar com outros, fazer esse network, de conversar com outros profissionais, né? Isso tudo faz parte do desenvolvimento profissional, né? Os profissionais formados, então, logo que você forma também, né, professores, também arquitetos e engenheiros que trabalham com a graduação em design de interiores. Então, aí, depois deem uma olhada lá no site da ABD, tem vários eventos, vejam o que está acontecendo em Brasília, se quiserem se associem, se não quiserem não se associem. Lá também tem muitos, eles fornecem muitos documentos, além do código de ética, dos documentos legais que tem lá disponível, tem também sugestões como tabela de honorários, tem o código, tem o contrato, né, um modelo de contrato básico que o designer pode usar, então tem muitas informações importantes. Tem cursos, né? E aí ele tem a ABD nacional, fica aqui em São Paulo, né? Mas Brasília aí, Distrito Federal, tem uma sede dela, né? E tem todas essas cidades, né? E aí vamos falar do CREA. O que o CREA faz com a profissão? O CREA, ele é um conselho, né? Então, qual a diferença de um conselho para uma associação? A associação, ela é um local onde os profissionais se juntam, né? E os profissionais se juntam e vão e criam essa profissão, conversam sobre essa profissão, criam essa profissão. É um lugar de união dos profissionais. O conselho, ele é uma representação desse profissional junto aos órgãos públicos e à sociedade, tá? Então, a função do conselho é regular, né? Regular e fiscalizar as profissões, tá? E na hora que a profissão de designer foi regularizada, tá? O CREA cuida desse profissional, tá? Por enquanto, porque não foi criado, isso foi um problema da lei, que a gente vai falar mais para frente, mas foi criado, mas é um grande passo, né? Então, em 2016 foi criado a lei regulamentando a profissão, mas não foi criado o conselho, né, do designer de interiores, né? Então, para isso, o CREA, como o CREA, ele cuida de várias profissões técnicas, né, e técnicas de todas as engenharias, todas as formações técnicas, ele vai cuidar também ficou também com o registro do designer de interiores, né? O designer, a atuação dele, não necessariamente, mais comum, não precisa de registro. Algumas coisas que ele vai fazer, alguns projetos que ele vai trabalhar, ele vai precisar de um registro. E aí ele tem que ir para o CREA e assinar a ART lá no CREA, tá? Então, o CREA é uma autarquia federal de regime especial, tem personalidade jurídica de direito público. Ele tem uma administração autônoma, isso quer dizer que ele depende, ele está ligado ao governo, mas ele não depende financeiramente do governo, né? Quem sustenta o CREA são os profissionais, tá? E ele é mantido por recursos provenientes aí das anuidades, das taxas, dos registros profissionais. Então, os limites da atribuição profissional. O CREA ele vai delimitar as atividades que podem ser realizadas pelos profissionais registrados, tá? Então, o designer de interiores só podem atuar no interior edificado, ou seja, em projetos sem alterações estruturais, hidráulicas, elétricas
ou que comprometam a segurança do imóvel. Porém, a ABD luta por um conselho com uma regulamentação própria que diferencie o designer de interiores do decorador ou do técnico e valorize sua formação superior sem obrigatoriedade de vínculo com o CREA, com o CAL. Então, a ADB, no momento, está lutando aí para poder ter o seu conselho próprio, né? Então, é uma luta aí que os arquitetos já passaram por isso, né? Em 1933, quando foi criado o CREA, os arquitetos já foram incorporados aí nesse conselho, né? E desde então, sempre, desde o começo, sempre foi uma briga muito grande, os arquitetos queriam sair do conselho, né, do CREA, queria ter seu conselho próprio, mas o CREA é muito poderoso, ele não queria abrir mão dessa grande quantidade de profissionais, eram muito arquitetos, né, registrados no CREA, até que em 2010 foi regulamentada a profissão, o direito do arquiteto ter o seu próprio conselho, né, e aí a partir disso saiu o CAL. Não foi fácil, né? Como sempre, tem essas brigas entre as profissões. Foi um divórcio litigioso, né? O CREA tentou fazer de tudo para não perder esse profissional, tá? Mas aí a gente acabou saindo em 2010. Foi uma luta muito grande. E agora o designer está passando aí por um processo semelhante. Então, aí está o site do CREA, tá? Logo que vocês quando vocês se formarem aí, vocês já vão receber aí o registro do CREA, né? Aí está o CREA-DF, então o CREA, ele está, o CONFEA é o CREA nacional, e cada estado tem o seu CREA, né? Então, em Brasília tem o CREA-DF, vocês vão estar registrados lá no CREA-DF, né? E aí vamos olhar de perto essas leis que regem a profissão, né? Essa lei que regulamentou aí a profissão em 2016, né? É o primeiro reconhecimento legal da profissão de designer no Brasil. A lei consolida uma atividade há décadas que vinha já sendo exercida, né? E, apesar da lei não regulamentar a profissão de forma completa, porque ela não cria um conselho fiscalizador, a lei abre caminho para futuras regulamentações mais detalhadas, né? E ela, com isso, essa lei, ela valoriza a prática profissional e ela permite uma maior visibilidade desse profissional no mercado. Enfim, essa lei, ela define, né, o que o designer vai entregar para o mercado, né? Qual é a responsabilidade desse profissional, do designer de interiores no mercado de trabalho, tá? E aí está aqui a lei, né? Então, eu grifei aqui, depois vocês leiam com calma, saber um pouco de vocês, né? Da própria profissão de vocês, leiam com calma aí, o que são, tudo que está aqui é a obrigação do designer de interiores, tá? Então, atribuição, né? Então, eu delimitei aí também. Deixa eu ver uma parte aqui que fala gerenciamento de obras afetas nos projetos exteriores. Aqui. Parágrafo 1. Atividades que visem a alteração dos elementos estruturais devem ser aprovados e executados por profissionais capacitados e autorizados na forma da lei. Então, aqui está falando bem, né? Não é que vocês não possam propor isso, não, vocês têm atribuição para propor. O que não pode ser aprovado, né? E na hora da execução e na aprovação precisa ter um profissional que possa mexer com esses elementos estruturais. Mas o designer de interiores, ele pode sempre propor essas soluções, tá? E aí a gente tem o código de ética. Com isso, né, com essas instituições, cada instituição tem o seu código de ética, né? Então, a ADB geralmente, quem faz o código de ética, o primeiro código de ética da profissão são as instituições, né? E geralmente são códigos bem extensos, tá? Porque ele busca, o objetivo desse código das instituições é orientar a profissão, né? Ensinar e orientar
a profissão. E ele, geralmente, ele é baseado, né, até o código da ADB, ele é sempre baseado em associações internacionais, né? Então, ele não é nenhuma lei dessas, nenhuma forma dessa profissão, é uma coisa que foi criada aqui no Brasil por nada, não. Foi trazido referências aí de fora, né, e foram aplicadas aqui, né, adaptadas e aplicadas aqui. Geralmente é assim que funciona, né? Então, o da ADB, ele toma como referência todos esses documentos aí internacionais, tá? Depois vocês dão uma olhada o que é o IFI, né? Que é interessante, né? O que é o IDA, o International Interior Design Association, né? Então, são as federações internacionais ligadas à profissão, né? O Conselho de Interior e Qualificação, né? Então, isso tudo é muito interessante vocês darem uma olhada e uma pesquisada aí nessas coisas. E aí está o código de ética da instituição. O código de ética ele tem um valor orientativo, educativo, ele não vai ser punitivo, ele não tem uma intenção de ser punitivo, ele pode sim punir, né? Mas a função de punir quem é associado, no máximo, tal, mas ele tem a maior função educativa. Então, é interessante vocês lerem aqui, eu grifei algumas coisas mais relevantes, tá? E aí depois vocês deem uma olhada aí. Então, há coisas que são inusitadas, assim, por exemplo, isso tem em todas as profissões, né? Você não pode denegrir, discriminar ou referir-se preconceituosamente ao trabalho ou reputação de profissionais da área, devendo tratar a todos com a consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade que fortalece a harmonia e o bom conceito da classe, né? Então, a gente não atenta a isso, você não pode falar, a gente não pode, isso denigra a própria classe, né? Falar mal de outro profissional para o cliente, né? Ou então por uma disputa de trabalho, né? Isso é muito ruim para a profissão, né? E aí tem um código de ética do CREA, do CONFEA, que é um código que ele abrange várias profissões, tá? Eu coloquei aqui na nota, são todas as profissões que o CREA cuida, então é um código muito genérico, e aí sim, esse código, ele tem uma função punitiva, tá? Ele é muito genérico, né, porque qual é a, o que tem de semelhante, né, à prática, o dia a dia profissional do designer de interiores, né, como, por exemplo, o engenheiro de pesca, né? Como que um código de ética consegue abarcar todas essas profissões, né? É quase impossível, né? Porque são personalidades completamente diferentes, né? Já para o engenheiro civil e designer de interiores já o modo de se vestir, de se comportar, de pensar, de tratar o ambiente é completamente diferente um do outro, né? Imagina um engenheiro aeronáutico, né? Então, assim, é um pouco... Mas está lá o código, e aí sim ele é punitivo. Se você infringe esse código, você pode... você recebe uma reprimenda, que pode ser suspensão do registro, até cassação do registro, tá? Ou uma advertência, tá? Isso, acho que o CREA é advertência reservada, a advertência pública, suspensão e cassação, né, do registro. E aí eu marquei aqui alguns elementos importantes para vocês lerem, isso vai cair nas questões, vai cair em prova, tá? Então, vocês leem esses documentos, porque se não for agora que vocês vão ler, né, aproveitem que vocês estão na escola para fazer isso, né, e já irem para o mercado de trabalho bem atentos aí e com esse autoconhecimento da profissão, né. E é isso. Eu vou dar uns 5 minutinhos aqui, tá, para a gente ir para a segunda aula, tá bom? A segunda parte da aula. Deixa eu voltar aqui.
Então, vocês estão aí? Ficou alguma dúvida, gente? A professora, dúvida tem um monte, né? Mas Pode falar algumas agora. não, mas assim, eu vou ter que ler com calma tudo isso de novo. Depois, com calma, sim. Para poder absorver um pouco. É muita informação. Sim, Né? é muita No coisa. geral. Mas a gente vai aprendendo, sabe que a gente tem que. A gente vai se adaptando a esse novo formato, né? Já abriu uma luz, assim, né? Coisa que a gente nem fazia ideia e já dá para. Sim. Agora é assustador. Muita coisa. Então, tá bom, eu vou dar um saidinho, vou tomar uma água e já volto, 5 minutos, tá? Vocês também descansem aí. Ok. Para aguentar o próximo aula.
Professora, Oi. essa aula agora ainda é da mesma disciplina? Essa aula é da mesma disciplina, Ah, tá. tá? Você está com outra disciplina depois, né? Não, tenho não. É da mesma disciplina. Essa é a unidade 1, né? A gente está vendo a Ah, unidade 1. tá certo. E todos esses... Deixa eu fechar aqui, vamos lá. Então, vamos começar aí a nossa segunda parte da aula, né? Então, agora a gente vai ver essas práticas profissionais e a rotina do dia a dia, né? Essa aula. Que é a continuação daquela outra, né? Então, nessa aula, a gente vai ver como que a gente calcula esses honorários, tá? Quanto que a gente cobra pelo nosso projeto, as etapas de trabalho que está relacionado a essa cobrança desse honorário aí, e como é que a gente faz esse relacionamento e essa conversa aí com o cliente, né? Então, primeiro, cálculo de honorário. Como eu falei, né, assim, a gente sai para o mercado de trabalho, né, buscando aí entender com essas relações, a relação com a nossa relação com a própria profissão, com a associação, com esse cliente, como que a gente capacita esse cliente, né, como se faz a prospecção do nosso trabalho, como que é isso, né, por onde que a gente começa, né? Então, uma das coisas boas da ABD é justamente essa documentação, né? Que ela tem uma tabelinha de honorários, né? E ela ajuda um pouco. Mas, fora isso, cada um vai descobrindo do seu próprio modo como que a gente vai precificar aí esse projeto, como que a gente vai atribuir o valor ao nosso trabalho. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente encara aí logo depois que a gente sai da escola, tá? Então, são dúvidas de muitos profissionais, por isso que é bom a gente ter muito contato aí com nossos colegas né, do curso, que aí, né, depois você sai para a profissão, quanto você está cobrando, eu tive esse problema, trocar essa ideia é muito bom, né? E ter com quem trocar essas ideias ajuda muito, né? Então, o cliente, a gente tem uma dificuldade na nossa profissão que, na maioria das vezes, o cliente ele só vai entender o real valor do nosso trabalho quando ele já está realizado lá no final, que está tudo pronto, né? Ele tem a tendência, principalmente no Brasil, tem a tendência de desvalorizar o projeto, desvalorizar o nosso trabalho, né? E dizer assim, eu só quero um desenho, né? Eu só quero um desenho, né? Tudo isso é só um desenho, depois eu mesmo faço, né? E aí, no meio do processo, né, ele começa a ficar desesperado, porque ele vê que ele não dá conta. Não é só o que ele quer fazer não é só um projetinho, não é só um desenho. Aí ele vai te demandar, por favor, vem aqui quebrar esse galho, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando você vê, você está trabalhando de graça, né? Você teve que refazer desenho, você tem que falar com um monte de coisas que você não colocou na proposta do trabalho, que você não colocou no escopo do seu trabalho, que você está lá atendendo. Então, essa primeira cobrança, essa primeira tem que estar muito bem montada, tem que estar muito bem prevista para a gente não ter prejuízo aí no final, né? Então, é difícil, é uma coisa muito subjetiva, cada um, né? Não existe uma regra única para calcular isso, mas a gente consegue algumas referências e algumas diretrizes, né? Então, a gente tem as associações, né? A ABD, ela fornece uma tabelinha e duas formas, né, de calcular, precificar esse trabalho, né? E o CAL também, ele tem uma tabela de honorários aí que ele precifica aí, consegue precificar o trabalho de interiores, né? Então, mas eu acho que o mais útil aí para designer é a tabelinha da ABD, tá? Então, ela tem duas tabelas, a gente vai ver primeiro essa tabela aqui, ela é com base na metragem quadrada do ambiente a ser projetado. Então, ela também considera
essa tabelinha ela também vai considerar a região de onde é feita o projeto, porque existe diferença entre o preço do metro quadrado do trabalho em cada região, né? Então, você vai ver que o preço do sul e sudeste são mais altos do que os preços colocados lá no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Aí tem todo outro fator também que vai variar nessa precificação. Quanto maior a metragem que a gente vai projetar, menor será o valor do metro quadrado, né? Então, se a gente vai projetar um ambiente, né, um quarto de bebê, a gente não vai cobrar o mesmo valor do metro quadrado do que para fazer um apartamento inteiro, tá? A gente costuma reduzir esse valor do metro quadrado, né? E aí eu coloquei aqui, né, isso tudo baseado na tabelinha, na ferramentinha da ABD que ela fornece, vocês podem baixar lá no site, mas eu também vou colocar ela lá na pastinha lá de materiais complementares, vocês vão encontrar essa tabela lá também, tá? E, assim, aí dá para ver bem essa variação, né, de preço. Por exemplo, aqui, uma faixa de um ambiente de 10 a 59 metros quadrados, né? Então, você vê aqui que no norte está um preço e o sudeste já está outro preço, quase o dobro, né, do preço. E, além disso, existe uma variação dessa tabela também em quantidade de metros, né? Então, você vê que o preço do metro quadrado, quando é acima de 1.000 metros, né, bem maior do que o preço do metro quadrado até 60 metros quadrados, né? Então, isso aí são considerações. Outra coisa muito importante também, que é um índice que a gente precisa considerar e precisa estar no contrato de trabalho, tá? Isso é muito bom estar no contrato, porque é muito comum a gente pedirem para a gente um orçamento do trabalho, do projeto e tal, conversa vai, conversa vem, várias reuniões, você chega e dá o preço. Aí o cliente fala assim, que ótimo, tá bom, mas eu vou fazer esse projeto, eu resolvi que agora não vou gastar com esse projeto, eu vou fazer mais para frente, né? Então, e aí você fica com um valor defasado, né? Então, para você não fazer tudo de novo, outra época, ou então ficar recebendo aquele valor defasado, você coloca aí o índice aí do que geralmente é usado, o IGPM, né? E coloque que o preço vai ser reajustado conforme a tabela do IGPM, né? O IGPM a gente consegue calcular, né? Também tem umas ferramentas, umas calculadorazinhas na internet que você coloca o valor e a data que você fez o orçamento, né? Você teve esse valor e aí ele atualiza, né? Esse valor automaticamente. Então é bom botar isso na proposta de trabalho, né, no contrato. E aí tá essa tabelinha da ABD, tá? E aqui é um Excel, é uma planilhazinha, é um Excel, e ele já está todo configurado com os valores aí de cada região, né? Então, você vê aqui, tem a região, né? Fui eu que coloquei isso aqui nessa imagem, do Centro-Oeste, escolhi a Centro-Oeste. O meu projeto, quanto tem de metro quadrado? Tem 80 metros quadrados, eu coloquei aqui 80 metros quadrados, e aí deu um valor total de R$ 7.853,33 eu cobraria pelo meu projeto, tá? Isso é o trabalho de projeto. Na aula de projeto integrador, a gente viu lá, eu passei com você sobre as etapas de trabalho, né? As etapas de projeto. Então, a gente costuma desmembrar esses valores aqui em cada etapa de projeto. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas esse valor é referente ao nosso trabalho, a área total do projeto. A gente está cobrando honorário do projeto, não é de acompanhamento de obra, não é de iniciamento de obra, não é de especificação, não é de consultoria, é do trabalho que você vai ter com o projeto de arquitetura, tá? E aí a gente costuma, como eu falei, a gente desmembra esse valor aqui pelas etapas de trabalho. E aí, como a gente viu,
a gente tem aí essas etapas e a gente vai atribuir uma porcentagem daquele valor a cada etapa de trabalho, né? Então, é claro que a gente passa mais tempo em algumas etapas e a gente valoriza mais algumas etapas do que outras, né? Então, por exemplo, o projeto executivo é uma coisa que requer muito tempo, né? E aí a gente vai cobrar um pouco mais para ele. Por outro lado, também, o processo, aquele processo criativo inicial nosso, é a nossa, o que mais a gente tem de valor, é a nossa ideia principal, né? Isso que a gente vai entregar para ele é o que vai dar a nossa identidade como profissional. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, a gente precisa valorizar essa parte do trabalho também, né? Ela pode ser tanto mais rápida ou pode até demorar muito tempo para você consolidar aí essa ideia inicial, mas ela tem que ser valorizada de acordo, tá? Então, aqui eu também tirei lá, depois vocês leem com calma aqui, eu acho que essa tabela é bem interessante, tá? Leem lá na aula, aí destrincha aqui cada etapa de trabalho, né? O briefing, estudo preliminar, anteprojeto, projeto e projeto executivo. Qual é o objetivo de cada etapa, tá? O objetivo do briefing é contextualizar, compreender, identificar o problema através tá. Aí, quais são as atividades, né, feitas nessa etapa, né? É o levantamento físico e fotográfico, blá, blá, blá. Leiam isso, porque não só é importante vocês saberem o que vocês precisam entregar para o cliente, mas como é importante esse cliente também saber o que você vai entregar para ele. Então, a gente costuma escrever, não só colocar quais são as etapas, como a gente também costuma descrever no contrato o que faz parte de cada etapa, o que é cada etapa, o que ele vai receber, né? Aí aqui, documentos a serem entregues. Então, o que esse cliente vai receber em cada etapa de trabalho, né? Então, isso aqui tudo é muito importante também, tá definido no contrato. E aí, a ABD sugere essa proporção aqui, né? Que é o briefing, estudo preliminar, 40% daquele valor lá que a gente calculou. Aí, na parte de anteprojeto, né? E é a parte que você vai distribuir, você fechou, né, o projeto, e aí você começa a distribuir para as equipes complementares, né, para poder essas equipes começarem a trabalhar no projeto, né? Então, essa é uma parte importante. Depois você vai receber de volta esse projeto das equipes complementares, e aí sim você vai fazer o projeto executivo, que aí juntos dão 40%, tá? Então, eles sugerem essa forma não é única, eles sugerem uma outra forma aqui também, né? O projeto para projetos mais simples, nem sempre os projetos são tão complexos, então aí eles sugerem essa forma aqui para os projetos mais simples, tá? E aí, além dessas atividades que vão envolver o projeto, é importante também a gente deixar bem claro para o cliente, na hora que a gente for apresentar esse valor para ele, tá? Vocês não vão apresentar esse valor assim, olha, liga para ele e fala, olha, 7.000, tá? Não façam nunca isso, tá? Nunca entreguem esse valor sem tudo discriminado, tudo justificado, tá? E aí, dentro desse... Você vai explicar, né? Essas etapas aqui estão dentro daquele valor que a gente viu, né? Isso vai ser o seu trabalho, o seu escopo de trabalho dentro daquele valor de 7.000. E aí você vai colocar no contrato, explicar para ele também, né? Que você tem coisas que não estão dentro daquele valor, né? Então, assim, se eu precisar me deslocar para fazer uma consulta técnica, que ele, eu quero fazer uma piscina assim com aquele aquecedor, né, aquecedor tal, e aí você tem que ir lá, você tem que fazer consulta, né, tem que conversar com esse profissional, se dá para fazer, então isso tudo você tem que prever isso no contrato, né? Então você costuma cobrar isso, né, por hora técnica, né?
Então, aí ele sugere para cada uma dessas horas técnicas, né? Se eu vou fazer um desenho, né? Eu vou dar uma orientação sem um desenho, porque eu quero só um palpite. Eu quero só um palpite, tá? Então, a minha hora é 3 horas de trabalho, R$ 600. Eu tirei esses valores da ADB, da ABD também, tá? Mas, assim, tem em publicação de revista, vocês podem adaptar, isso aí não é um valor fixo, tá? Isso eu botei só de exemplo para vocês, tá? E depois vocês incrementam isso, até porque pode estar defasado esse valor, né? Porque tem inflação, tem da variação financeira aí, tá? Então, mas isso está disponível lá no lá no na ADB tem na revista Pini também, tem vários locais que a Caixa Econômica, no site da Caixa Econômica, eles publicam até a, a hora aí do designer de interiores, né? Eles têm essa ferramenta aí, a hora do projeto, tá? Então, aí tem a consulta técnica, né? Quando ele quer uma orientação, sem os desenhos, né? Aí depois tem a hora técnica, né? Que eu preciso sair, você pode cobrar por hora técnica, né? Ou se eu preciso fazer alguma visita à obra, ou preciso falar com algum fornecedor, ou então eu preciso de algum desenho extra que não estava dentro daquele escopo, você cobra por hora técnica. Alteração não prevista no contrato, né? Todos os desenhos, todo o trabalho que você tiver que não tiver previsto no contrato, é importante vocês definirem isso no contrato, dizer que existe essa cobrança por alguma coisa que fora do escopo do trabalho. Ou então, vocês também podem fixar um valor, né? A gente vai ver aí, no final, a gente vai ver exatamente como que a gente vai colocar aí essa forma por essas atividades, né, que não são o projeto, né? E aí a gente tem além do projeto, né, a gente tem essa coisa muito importante, né, que o profissional precisa fazer, né, que é quanto melhor, quanto mais ele acompanha a obra, melhor fica a obra. Quanto mais a própria pessoa que fez o projeto estiver dentro da obra, mais precisa fica a obra, mais fiel fica a execução do projeto, né? Então, menos trabalho dá, menos dúvida, é economia de dinheiro para o cliente, né? Então, isso daí é muito importante colocar para o cliente. É uma etapa que não é obrigatória. Geralmente, o cliente pega e fala assim, eu quero só o projeto, porque eu mesmo vou construir, porque eu sei construir, entendeu? E aí chega lá para frente, ele não consegue construir, e isso não foi previsto no contrato, e pior, se não está previsto no contrato, esse cliente acaba achando que isso é obrigação tua, né? Você está vendendo o projeto, você tem que acompanhar a obra. Não, não é obrigação, isso você tem que cobrar à parte, tá? O dinheiro do projeto é aquele que a gente calculou lá no início, né? E o que o designer faz nessa etapa? É uma etapa muito importante, né? Ele faz visita técnica periódica, né? Você pode combinar, já colocar no contrato um valor fechado para esse acompanhamento, se ele quiser, mais para frente, isso já deixa lá um valor fechado, né? Dizendo que você vai fazer tantas visitas, tantas horas por semana, durante 3 meses, sempre não durante a obra, ou então durante a obra toda, né? Então, enquanto durar a obra, fica, né? Então, você vai delimitando bem, né? Tanto o tempo quanto o valor do seu trabalho, né? Verificar as medidas, acabamentos, especificações, você vai ter que sempre consultar, controle de qualidade, você vai ter que dar apoio à execução dos fornecedores, né? Em muitos momentos, é capaz, para tirar algumas licenças, algumas documentações, vai precisar de registro das informações, como fotos, relatórios, né, tabelas, e também, assim, isso não é independente se tem um engenheiro tocando a obra, arquiteto tocando a obra. O que você é importante? O que é importante para você?
que o seu projeto, a sua responsabilidade, o que você projetou, que você criou aí, o layout que você fez, que você está sendo executado, né? Então, isso que é importante nesse acompanhamento da obra, e o cliente tem que colocar isso bem para o cliente, tá? Então, aí, como organizar o acompanhamento no contrato, né? Então, você vai precisar especificar a frequência, né? Se vai ser semanal ou quinzenal. Às vezes, se ele já tem um engenheiro tocando a obra, então, vem de quinzenal, né? Mas, pelo menos, porque aí depois vem de quinzenal e aí ele vai ver a importância que é você dentro da obra, né? E aí você deixa uma brecha aí para, se for mais do que uma quinzenal, se passar para semanal, e aí esse valor vira tanto, ou você cobra mais hora técnica, né? Sempre lembra disso, né? A duração que você vai estar é muito importante, quanto tempo que você vai durar dentro dessa obra, né? R$ 400 por hora, a hora técnica costuma ser 3 horas, né? Então, quanto que é uma hora técnica, né? E qual o limite, né, dessas visitas? Quantas visitas também? Uma quinzenal, né? Duas semanais, né? Isso aí é importante. E cada vez que você for uma visita, é muito importante você registrar com fotos, né? Tem aplicativos, né, para acompanhamento de obras que são importantes, tabelas, o que você fez, quais foram as mudanças, qual é a evolução da obra, né, dos serviços, né, que são da sua responsabilidade, como que eles avançaram nesse tempo. Então, essa documentação é importante, que aí no final você entrega essa pastinha com tudo para o cliente, né, e é bom que organiza aí a vida dele também. Então, estabeleça sempre regras claras para visitas e deslocamentos, mantenha a comunicação transparente com clientes e fornecedores, registre tudo, decisões, ajustes, pendências, e, em primeiro lugar de tudo, valorize o seu tempo, o seu conhecimento e a responsabilidade sua envolvida. Valorize tudo isso na hora de cobrar, porque a gente tem uma tendência que é muito pegar esse projeto, né, e aí acaba abrindo mão aí dessas valorizações aí. E aí, outra tabela que também é fornecida pela ABD é a tabela de honorários por custo de produção, tá? Mas essa tabela, ela é mais complexa, né? E ela é melhor para pessoas que já estão mais consolidadas no mercado, que já tem um staff, né? Já tem funcionários dentro do escritório, e ela é usada mais para justificar, porque o profissional que já está acostumado, ele mais ou menos já sabe quanto que ele vai cobrar por aquele projeto, ele já consegue fazer. Então, essa tabela, ela é muito boa para justificar as despesas todas que teve, principalmente para o cliente, né? Então, ele consegue esmiuçar aí esses custos e tal, e justificar esse valor aí para o cliente. Aquela outra tabela é muito importante também, que no contrato vocês falem, olha, o preço que eu tirei segundo a tabela da ABD para 80 metros quadrados. Então, é muito bom que se justifiquem de onde vocês tiraram aqueles valores, que isso dá mais peso para o valor que você colocou, né? Então, aqui é a tabelinha lá para preço por produção, né? E aí vamos essas observações, né? Então, as tabelas da ABD representam valores de referência, né? E o mercado permite cobrança conforme o posicionamento do profissional. Mas qualquer posicionamento com relação ao preço que você fizer, na hora da negociação, você vai ter que justificar esse valor, tá? Sempre justifique esse valor. Nunca jogue esse valor assim para o cliente, né? Então, a negociação de parcelamento ou formas de pagamento é flexível, né? Sempre deve ser acordada com o cliente. Você apresenta para ele, aí tem a conversa, vai e volta, né?
E é importante refletir a complexidade do projeto ao definir valores, não apenas o tempo ou a metragem, né? Então, assim, precisa levar em consideração tudo no projeto, né? Às vezes o projeto, por exemplo, tem uma alta complexidade, um alto nível de responsabilidade, e a gente acaba cobrando o que a gente cobrou naquele outro projeto lá, que não tinha, né? A gente está só baseado com a metragem, eu cobro, né, 200 no metro quadrado, o meu projeto, né? Mas, poxa, um projeto é muito simples e o outro é super complexo, então tudo isso precisa ser considerado, né, na hora de colocar esse preço. Deixa eu ver aqui. Então, os valores, precisa considerar toda experiência, criatividade, o perfil do cliente, a complexidade, né, do projeto na hora de precificar. E também considerar, né, o valor percebido pelo cliente aumenta com a segurança, exclusividade e confiança no profissional, né? Ele ajuda a evitar a subvalorização do serviço e o desgaste profissional. Então, toda vez que você delineia esses valores e tal, especifica bem direitinho, você reforça a sua confiança, né? E te dá mais retórica para a argumentação aí com esse valor desse preço, né? E ele permite o designer posicionar-se no mercado, né, com clareza e segurança. E aí agora vamos falar sobre o contrato e a proposta comercial. Então, sempre, assim, a gente não vai entregar esse valor inteiro para o cliente sem uma proposta comercial. Então, a proposta comercial é o primeiro documento que você cria com o cliente e para o cliente, né? Você vai apresentar esse valor dentro de uma proposta comercial. Então, o cliente te procura e fala assim, e quanto você cobra um metro quadrado? Eu falei assim, primeiro, o que você quer, né? Me explica o que você quer, vamos ter uma reunião, qual é a metragem, qual é o local, tudo que precisa, vocês vão ter já o que procurar aí para colocar nessa proposta, todas as questões, e aí você vai falar assim, olha, eu vou montar esse valor e eu vou te mandar uma proposta comercial. Aguarde a minha proposta comercial. E aí você monta essa proposta comercial, né? Então, aqui, a proposta comercial é a primeira ponte de compromisso entre o profissional e o cliente, né? Mesmo um designer excelente, ele pode perder, né, um cliente se for mal apresentada essa proposta, né? Então, elas também serve essa proposta como base de contrato. Ela não vai substituir o contrato, mas todas as informações que você colocar aí vai ser usado para compor o contrato, né? E aí sim formaliza-se com o contrato, se formaliza a sua relação de trabalho com esse cliente, né? Então, uma proposta clara transmite seriedade, segurança e profissionalismo desde o começo, né? E é isso que vocês precisam passar, né, para o cliente. Ela tem um papel estratégico, porque ela vai influenciar diretamente a decisão do cliente e ela também vai justificar esse valor, né? Ela justifica o valor, ela te dá argumento para esse valor, né? E, ela vira uma proposta bem feita, né? Ela vira um diferencial competitivo, né? Então, ele recebe uma proposta mal feita de um designer e uma bem feita e completa de outro designer, ele vai levar o outro mais a sério, né? Então, isso é muito importante, né? E o que faz parte dessa proposta? Quais são o material que você vai colocar nessa proposta? Então, ela vai as exigências técnicas da profissão, né? Os valores e as formas de cobrança, né? Então, a gente viu aquele valor, né? E como que ele vai ser cobrado,
né? A gente vai dividir ele em etapa, a gente vai vincular cada etapa de trabalho, a gente vai vincular uma porcentagem, e a gente vai também, na proposta, já colocar as datas de entrega, né, desse trabalho, né? E a responsabilidade do cliente, né? Então, ele mostra também na proposta, você já delineia aí o que é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade do cliente. Ela deve ser legível, né? Ela não deve ter, ela evita termos técnicos, tá? Os termos técnicos e jurídicos a gente vai usar no contrato, tá? Aqui, primeiro, é uma coisa mais fácil para o cliente entender, né? E uma linguagem de conversa, né? Uma linguagem que ele vai ter acesso, ele vai entender o que está ali, e ele vai poder argumentar com você caso ele discorde ou não, né? É importante que tenha como os projetos serão entregues, né? Quais são os arquivos, se vai ser arquivo digital, se vai ser em papel, se vai ter maquete 3D, né? Bem delineado aí cada etapa, o que vai entregar em cada etapa, né? Tudo isso vai estar lá nessa proposta, né? E aí, observações, ela deve ser bem realista com os prazos, geralmente a proposta ela está vinculado a uma entrega anterior, os prazos estão sempre vinculados a uma entrega anterior, né? Isso é bom colocar. É um documento estratégico, tem que estar bonito, é bom ter a cara do seu escritório, ter a sua cara, ter uma cara mais atrativa, mais comercial, né? Com mais criatividade, né? Para mostrar para o cliente. E aí é coisa que o contrato de trabalho não vai ter, né? O contrato de trabalho vai ser um documento formal, legal, né? Que depois vocês vão assinar, e aí isso vai definir a relação de trabalho de vocês, né? Então, o contrato tem a proposta, ela não é um contrato de trabalho, porque ela não vai ter algumas coisas que o contrato de trabalho é importante ter, né? Então, ele é tudo que a proposta tem, mais algumas coisinhas aí que precisa colocar no contrato, né? Então, um contrato, após a proposta, o próximo passo é o contrato, né, que é o documento oficial. E o que é um contrato? É um acordo jurídico entre as duas partes, né? Ele gera obrigações e direitos, né, da prestação de serviço e a contraprestação, quem está recebendo esse serviço. Ele cria, modifica e extingue relações jurídicas, né? Então, eu consigo caso aconteça faz o contrato, mas caso aconteça o distrato, o que acontece com as partes, né? O que acontece se o cliente não pagar uma parte? O que acontece se o designer não entregar uma parte, né? Não cumprir alguma coisa do contrato? Então, isso tem que estar muito bem colocado lá. A importância da proposta comercial prévia, né? Então, ela facilita a construção do contrato, né? Ela já direciona, né, questões como valores, etapas, datas, né, e o contrato já fica todo alinhado com isso, né, não existe expectativa a mais aí no contrato e nem surpresas, né, na hora do contrato, né. Então, o que precisa ter no contrato, né? O contrato, ele é sempre, a parte envolvida é o prestador de serviço, né, que é você, o designer de interiores, e o contratante, né? Ambos devem ter os dados completos inseridos, então, quais são os itens essenciais? A qualificação das partes, né, falar sobre cada um desses, com todos os documentos e tudo. Objetivo, qual é o serviço contratado, por que vocês estão fazendo esse contrato, né? É o projeto de design de interiores, com acompanhamento de obra, com consultoria, com especificação de materiais, qual é o objetivo desse contrato. Os prazos são importantes, então, dividir cada etapa com prazo de entrega e prazo de pagamento, né? Cláusulas penais, como questões como distrato, né? Desistir, o cliente desistir, quais são... tem que ter testemunha, é bom ter testemunha, tá? E medidas preventivas que a gente vai ver aí,
né? Então, qualificação das partes é nome, endereço, registro profissional do profissional, né? Então, e os dados de ambas as partes, né? O objeto é o local que você vai fazer o seu serviço. Então, tem que ser endereço, uma descrição do que é uma residência, um comércio, né? E o que você vai se fazer, né? E aí, depois, permite uma revisão de valores em caso de alteração escopo. Isso aí é importante colocar também, né? Às vezes, aumenta o escopo, diminui o escopo, né? Então, é muito importante que o que é interessante aí é fazer contratos separados, né, para situações especiais. Às vezes eu vou fazer o projeto, aí depois vai precisar de aprovação de bombeiro, vai precisar de aprovação de outras coisas, e aí vou precisar de outros tipos de documento, né? Talvez seja mais interessante fazer 2 contratos separados, né? Acompanhamento de obra, um contrato para acompanhamento de obra, outro contrato para projeto, um contrato para projeto com uma possível hora técnica para um acompanhamento de obra, porque aí fica explícito que esse acompanhamento não está dentro do projeto, e aí depois, se ele quiser realmente acompanhamento de obra, aí faz um contrato determinando aí como que você vai cobrar por esse acompanhamento, se é por semana, quanto que ele gastou por mês, e aí ele te paga 10%, tem várias formas aí de cobrar, né? E aí precisa estabelecer os prazos, né? Os prazos da entrega, quanto tempo vai durar a elaboração do projeto, regras claras aí, né? De pagamento, como que vai. E tem as cláusulas penais, né? Multa por descumprir contrato, geralmente 20% do valor total do contrato, e ele protege ambas as partes, né? Tem as testemunhas, né? E as medidas preventivas, né? Então, ele sugere é sugerido aí colocar no contrato a medida 1, a execução da obra deverá ser iniciada apenas após a aprovação definitiva por escrito por parte do cliente, tá? Então, é muito comum o cliente, no meio, você ainda está fazendo o projeto, ele aprovou o anteprojeto para você fazer o executivo, ele já resolveu começar a obra, né? E aí ele já foi fazendo por conta dele. Então, é importante vocês falarem isso para dizer que a obra só pode começar no final do projeto, né? E isso vai visitar, depois ele diz assim, mas o teu projeto executivo, agora que veio o executivo, não, mas eu falei, né, ao final, quando você terminar todo o projeto, né, quando chegar no final, você passa um documentinho dizendo que ele recebeu o projeto final, e daí, a partir desse documento, ele começa a obra, né? Isso evita vários problemas aí nessa relação com o cliente. E também, medida 2, solicitar sempre um protocolo de recebimento dos projetos. Então, isso é o seguinte, cada etapa de trabalho, quando você termina, entregou para ele uma etapa, ele aprovou, faça ele assinar um documento dizendo que ele aprovou essa etapa, né? Ele recebeu, ele aprovou, para você passar para a etapa seguinte. Tem coisa que a gente faz que é um erro inevitável. Jamais comece inevitável não, é evitável e é um erro muito comum que acaba fazendo. Nunca comece a trabalhar num projeto antes do contrato assinado, tá? A gente tem uma tendência, vamos para jantar, não sei o quê, já vou pensando nisso, já vou pensando naquilo, e aí o projeto, você já teve um trabalho enorme e o contrato não foi assinado e o cliente desiste, né? Então, assim, nunca trabalhe sem o contrato estar assinado, né? E também, nunca parta para outra etapa sem esse protocolo do cliente dizendo que ele aprovou essa etapa. E muitas vezes ele está para trás, ele diz que não é assim, que não, então fica aquele mal entendido, né? E você acaba levando um prejuízo enorme, fazendo um retrabalho aí.
precisando fazer esse retrabalho, porque o cliente não lembra de ter visto alguma coisa no projeto, tá? E aí, pelo menos com protocolo, você consegue mostrar aí. Então, você costuma fazer o cliente assinar uma planta, né? Assina todos os documentos que você entregou para ele, né? Dizendo que ali, o que está ali naquela planta foi o que foi aprovado e você seguiu para a próxima etapa. Então, como eu falei, a proposta ela não substitui o comercial, né? E aqui está um contrato de trabalho, eu separei aí, isso está lá fornecido lá pela ADB, eu separei aí cada coisa, uma sugestão de proposta de trabalho, né, de contrato de trabalho, que tem as cláusulas e tudo mais. Eu vou botar esse arquivo da ABD lá na pastinha de materiais complementares, para você ter aí esse contrato, e aí vocês vão adaptando, é uma sugestão. Aí vocês vão colocando a proposta de vocês de trabalho aí nesse documento, tá? Então, tem várias cláusulas, que nesse documento que a ABD propôs aí, que ela fornece, ele colocou o acompanhamento da execução no mesmo documento do projeto, mas aí você pode também fazer separado, né? Fazer um para execução e outro para projeto, né? Então, aí as cláusulas todas que eu comentei com você antes estão aí, em caso de rescisões, está aqui a cláusula da rescisão para vocês colocarem aí no contrato de vocês, e aí no final, aí o fórum, né, testemunhas, assinatura e tudo mais, certo? Tá aí, terminou essa aula, né, foi bastante conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho, para ajudar vocês na sistematização, a gente pode conversar com isso na próxima aula, se vocês já olharem lá, eu tenho um vídeo que eu monto um exemplo aí de contrato, de calculo honorário de um ambiente, o contrato, e aí eu posso botar isso na aula lá de materiais complementares, e aí a gente termina, essa aula ficou longa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira na próxima aula. Então, olhem o material lá, vejam essa é uma etapa muito importante aí, principalmente essa segunda aula, tá? Então, olhem lá com cuidado, façam lá o exercício, a questão objetiva, vejam a gravação aí para vocês reverem aí os conceitos, e na próxima aula a gente tira as dúvidas, já começa a aula tirando as dúvidas dessa aula que a gente teve hoje, tá bom? É isso, pessoal. Então, vou tirar aqui, boa noite. Obrigada, professora, boa noite. Boa noite, professora. Obrigada pela aula. Obrigada. Tá bom, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.